Shabbat Shalom, igreja. Que Deus possa abençoar a cada um nessa manhã, amém? Como é que está sendo o seu Shabbat? Uma bênção? Está chegando, hein? Encontro com Hashem. Bênção. Quem é que vai? Que bênção, hein? Deus abençoe a cada um de vocês lá. Amém? Vou tirar esse aqui. Irmãos, qual a porção de hoje? Lech Lechá. Lech Lechá significa saia, muito bem. Ou em outras traduções, vai curtir e por aí vai, amém? Antes de darmos início, vamos recapitular um pouco o que aconteceu até aqui. Primeira porção foi? Qual a primeira porção? Berê? O que aprendemos? O princípio. Sem empurrar, um de cada vez, sem fazer tumulto. Vamos lá, o que aprendemos em Bereshit? Boa, vamos enumerar então. O que aconteceu? Vamos lá, gente. Criação. O que é que Deus criou? O que é que Ele criou? Tudo ou todas as coisas? Ou as duas alternativas? Muito bem. E depois que Ele criou tudo, o que houve? Vamos lá, igreja. Vocês sabem, está aí o conhecimento dentro de vocês. Eita, já pulou para a segunda? Isso é um resumo do resumo, hein? Dentro de Bereshit, o que aconteceu? Vamos lá, vamos enumerar. Criação de todas as coisas, certo? Deus criou a terra e tudo que nela e deu ordens. Quais foram as ordens? E mais? Separação das águas, que a terra frutifique, não foi isso? E que o homem... Eita, quem falou isso aí? Nelson, hein? Tá afiado, hein? E aí, dentro dessa multiplicação, o que que houve? Entre um homem e uma mulher? Hã? Antes deles casarem e terem filhos, o que houve? Conhecimento da árvore da vida, do bem e do mal, certo? Que não poderia comer, correto? Beleza, daí eles saíram do jardim. E aí, casamento, você gosta de casar, hein, mano? Você é abençoado, hein? É. Que mais, igreja? Depois disso, depois que tudo isso aconteceu, foram expulsos, beleza, e depois? Caim e Abel. Boa, Eduardo. Caim e Abel, o que mais? Que mais? Corrupção da humanidade. Corrupção da humanidade, muito bem. E aí chegamos na segunda porção, qual que é? Que significa? Noa significa dilúvio? Foi por causa de Noa que veio o dilúvio? Não. Através dele, né? Vamos lá. Veio o dilúvio na terra. Houve corrupção da humanidade, correto? Como que a humanidade se corrompeu? Pecados de ordem de moralidade sexual. Mas se não havia lei ainda, como que a humanidade pecou? Ah, quem falou? Feriu os? Muito bem. Alguns estudiosos, acho que o Mateus já deve ter visto isso aí também, vão apontar que os homens começaram a deturpar aquilo que não era para ser deturpado. Deus criou o homem e a mulher, para que ambos se multiplicassem e fizessem aquilo que é
bom aos olhos do Senhor para o casamento e só após o casamento. E alguns estudiosos vão apontar que os homens, eles começaram a se relacionar de tudo quanto é forma, inclusive até com os animais. E uma das coisas que fizeram que a terra se acabasse no dilúvio, ou seja, em água, foi que o único animal que o homem não conseguiu manter relações foi com os peixes, os animais da água. Por isso Deus foi e enviou. Como os animais aquáticos não tinham sido corrompidos, então Deus pegou e enviou a água, o dilúvio, para que a terra fosse limpa. Amém? E nós sabemos que a água representa a o quê? Palavra. Que palavra? Palavra do? Muito bem, maravilha. E aí depois que houve todo esse dilúvio, o que aconteceu, igreja? Para a gente chegar até aqui. O que houve? O que Noé fez quando abriu-se a porta da arca? Montar de sacrifício. Não. Colocou o pé para fora. Também. Colocou o pé para fora da arca. E depois, o que mais? Começaram a ser liberados os animais. E cada um foi segundo aquilo que deveria fazer por ordem do Eterno. Sim ou não? Cada um seguindo o seu instinto animal que foi feito pelo Criador. Amém? Amém? Estamos na mesma fiação? Todos concordam, Mateus? Estamos na fiação aqui? Eu estou meio enferrujado, por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Então vamos lá. Beleza. Dali saíram Noé, sua esposa e seus filhos. Com suas? E aí o que veio? Filhos do casamento, amém? E aí começaram a povoar a terra, até chegarmos aqui. Certo? Resumindo, bem resumido, estamos entendidos, recapitulamos tudo mais ou menos ali. Amém? Então vamos começar? Bereshit 12, versículo 1, diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão. Quem foi que disse? O Senhor. O Senhor, amém? Guarda isso. Sai da tua terra e da tua parentela. Precisa de microfone? Vocês conseguem me ouvir? Não? Tá ruim? Então tá, vai trocar a pilha aqui e a gente já continua. Então vou forçar um pouquinho mais a minha voz. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Opa, que maravilha. Tudo aqui se inicia com o que, igreja? Ordem. Boa, muito bem. Inicia-se com uma ordem. Tudo se inicia com uma ordem. Ora, o Senhor disse a Abrão. Vamos perceber que aqui ainda há um relacionamento direto entre Deus e o homem. Deus não fala por intermédio de profeta, Deus não fala por intermédio de um intermediador. Deus fala diretamente com o homem, diretamente com Abrão. Então temos aqui que o relacionamento do Eterno com o homem era muito forte. Conseguem perceber isso? Porque era uma ligação direta que ele tinha. E olha só que interessante. O Eterno se apresenta ali, em algumas traduções aparece como Senhor. Mas quando nós vemos aquelas 4 letrinhas ali, o que significa? Muito bem. E qual o significado que traz por trás disso? Boa. Em algumas traduções, eu sou o que sou. Mas trazendo, puxando mais para o original, eu me torno aquilo que... Opa! Vamos lá. Alguns estudiosos vão apontar que Abrão, ali ainda Abrão, não era Abraão. Opa! Que Abrão, ele estava na terra da parentela e na terra do pai dele. E era uma terra onde eles adoravam vários deuses. Amém? Mas vamos colocar que alguma coisa ali tinha como Eterno para que ele desse essa ordem para Abrão, para sair da terra. Mas vamos reparar o seguinte, ó, ali cortou um pouquinho, mas se você ler no texto, vai estar assim, ó: sai-te da tua terra e
Esse E tem um significado. Esse E é do quê? De E. Sai-te da tua terra e da tua ou seja, sai-te da tua terra e da sua parentela. Não era apenas para sair da terra, mas a ordenança vem com adicionais, com acréscimos. Ali aquele está dando um ar de adição, adicionando coisas para a ordem inicial. Primeira ordem ali qual que é? Sai-te da tua terra. Só que não saia de qualquer jeito. Saia da tua terra e da tua parentela. O que é a parentela? Todos os parentes. Cunhado é parente? Cunhado é parente? Deixa quieto. Sogra é parente? Sogra é parente? Vocês sabiam que a sogra é o único ser que não sai do divórcio? Você casar e se divorciar, a sogra vai continuar sendo sua sogra. Você tem ex-mulher, mas não tem ex-sogra. Você acha uma coisa dessa? Então quando você for casar e para os jovens, pensa bem. Pensa bem na sogra que você está se arrumando, porque ela vai te acompanhar pro resto da sua vida. Então vamos lá. Sai da tua parentela e da casa de teu. Interessante esse ordenamento de Deus, porque a parentela já não poderia englobar tudo, só que ele dá um acréscimo, e da casa do teu pai. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos sair de casa, até nos afastamos da nossa parentela, mas ainda temos um vínculo muito forte com a casa de nosso pai. Ainda queremos estar vinculados muito com a nossa mãe. Quem aqui já teve a sogra que não sai da tua casa? Eu, graças a Deus, não sou de fazer política, mas eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Mas muitas pessoas não têm. A sogra veio para dividir e não somar, em alguns casos. Então o Eterno dá uma ordem específica. Só que dentro desse ordenamento do Eterno, ele se apresenta daquela forma, como Yud-Heh-Vav-Heh. Nós sabemos que quando ele se apresenta dessa maneira, ele quer nos demonstrar o quê? Que ele será para você aquilo que você mais necessita de acordo com o momento. Se você está em uma guerra, você precisa de cura? Você precisa do Rei dos Exércitos. Você precisa vencer essa batalha. Muitas vezes você vai vencer a batalha sem ter que levantar uma espada, sem ter que levantar uma arma. Porque se o Eterno for à frente dessa guerra, quem poderá contra ele? Quem poderá contra o Eterno? Ninguém. Então se ele for à frente das nossas batalhas, ninguém poderá contra ele. E eu acho interessante que ali Abrão ainda não teve seu nome mudado, o que nos mostra que o Eterno precisava se apresentar a ele e demonstrar a ele as qualidades e os atributos que ele tinha. Por isso que ele se apresenta como Yud-Heh-Vav-Heh, como se tornaria aquilo que ele mais necessitasse, para que assim Abrão pudesse entender e ver o tamanho da grandeza do nosso Deus. Amém? Amém. Aí vamos lá. Outra coisa que é interessante é que o ordenamento vem, mas vem sem uma direção explícita. Mais uma vez, alguns estudiosos, principalmente os que são entendidos da gemátria, não é uma conta fácil, não é? Não é uma conta fácil de se fazer, mas nós sabemos que o hebraico, cada letra do alfabeto possui um número. E através da soma dos números, nós chegamos a um resultado. Isso é chamado de gemátria, é a soma dos números, falando assim, bem resumidamente. Sabemos que alguns estudiosos chegaram à conclusão de que, segundo o ordenamento e as palavras que o Eterno usou, já apontava para a terra de Canaã. Só que essa ordem não veio como uma ordem explícita, veio dentro do texto, veio intrínseco ao texto. Então, a ordem que Abrão recebe é para sair da terra e da parentela, e da casa do pai. Só que o futuro, nesse caso, a Deus pertencia. Porque ele não sabia os desafios que ele encontraria no caminho. Sim ou não?
E é difícil, irmãos, muitas vezes nós recebemos o ordenamento de Deus, mas ficamos com medo do caminho. Ficamos com receio do que o caminho nos reserva. Muitas vezes, por aprendermos que venha para Jesus que quem é pobre fica rico. Venha para Jesus que os seus problemas acabaram. Venha para Jesus que tudo estará resolvido. Nós aprendemos e ouvimos muitas vezes isso. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Lembra disso? Só que, se você parar para analisar, em todo o contexto da Bíblia, ela vai mostrar a pessoa que tem um chamado, as lutas e as batalhas que ele enfrenta e o resultado final. Que na grande maioria das vezes o resultado final foi positivo. Por mais turbulenta que seja a viagem, mas quando Deus está no controle da embarcação, a turbulência pode até vir, mas o resultado, você chega no porto, você chega onde você tem que chegar. Pode ser que demore um pouco, mas você chega. Pode ser que você rode 40 anos no deserto, mas você chega. Porque aquele que está aí na frente das suas lutas, das suas batalhas, está te guiando. Amém? Vamos lá. Juntamente com essa promessa vem uma orientação, melhor dizendo, acerca de uma nova habilitação para Abrão. Certo? Ele recebeu a ordem. E dali, juntamente a essa ordem, veio uma promessa. Qual que é a promessa? Vamos recapitular qual que foi o ordenamento. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Amém? E ali no versículo 2 já vem a promessa. Se cumprir a minha ordem, receberás o quê? E far-te-ei uma grande nação. Olha só que interessante. A palavra utilizada no original foi glória. Quer dizer, gentil, pagão, nação e povo. Essa palavra vai nos mostrar o quê? Vamos ler lá no textinho, ó, sobre a metodologia que o Eterno usaria no decurso da história a fim de fazer de Israel um povo muito grande em toda a terra. Irmãos, nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Amém. Só que imagina você, vida estabilizada, porque querendo ou não, ele estava confortável, estava no meio dos seus parentes, porque no decurso de toda a humanidade, o ser humano ele é um ser que ele é sociável, ele quer estar junto de outras pessoas para ter um sentimento de proteção, um sentimento de segurança, e assim foram se ajuntando as pessoas, e foram formando as civilizações, as cidades, os bairros e por aí vai. Naquela época não era diferente. Estar no meio da terra e da parentela representava o quê? Segurança, estabilidade e conforto. Ele estava no meio confortável. Ele estava tranquilo onde ele estava. Estava com uma vida estabilizada. Só que aí vem uma ordem do Eterno. E essa ordem vem, ele não é nenhum novinho. Ele não é nenhum menino de 18 anos. Ele já estava avançado em idade. Ele já tinha uma idade avançada. Já era de uma idade avançada, tanto ele quanto a sua esposa. Então você imagina receber o ordenamento de Deus já com idade avançada, e sair e largar tudo para trás. Só que ele foi. E segundo a isso, far-te-ei uma grande nação, engranderei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí vamos lá. Hoje em dia nós temos que ter o seguinte cuidado de não confundir o povo de Israel com o povo judeu. Nem todo mundo que mora em Israel é judeu. Existem pessoas de outras religiões, de outras culturas. Então, quando você vê uma notícia lá de Israel, não se espante. As coisas que tem aqui também tem lá. Ou vocês acham que não? Você acha que tem judeu pobre? Sim ou não? Sim. É o que mais tem, irmão. Esse negócio de que judeu é tudo rico é tudo balela. Vai lá para você ver.
O judeu é tudo rico. Rapaz, não é bem assim não que a banda toca. Não é bem assim não que a banda toca, irmãos. Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Devagar e sempre. Então você pensa que em Israel tem muçulmano, tem brasileiro, tem português, tem de tudo quanto é gente. Só que essa palavra já veio lá de trás. Já veio lá atrás. Farei de ti uma grande nação, outros povos se ajuntariam junto a ti, Israel. Temos que entender que Avram, naquele tempo, ele não era qualquer pessoa, ele já era avançado de idade, ele não estava procurando aventura, ele não estava procurando ali coisas prazerosas, ele já estava tranquilo onde ele estava. Você está tranquilo onde você está? Sim ou não? Você está tranquilo onde você está? Se Deus te deu uma ordem hoje, tem coragem? Hã? Quem falou eu vou? Tem certeza? Eu saí de lá porque Deus falou comigo. Então tá bom, se Deus falou, tá falado. Só que, vamos pensar. A ordem de Deus, ela vem. Só que toda a ordem de Deus, ela vem acompanhada dos ônus e bônus. Uma ordem de Deus não significa que você não passará por provações ou dificuldades. A ordem de Deus é que vai acontecer. Dentro do tempo dele, vai acontecer. Só que você não estará desprovido de provações. Assim também foi na vida de Abraão. Ele também passou por provações, nós vamos acompanhar já já. E olha lá que interessante. No mesmo versículo 2, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção em hebraico. Qual que é? Abençoar em hebraico. Vocês já estão careca de saber qual que é o significado. Qual que é o significado de Barak? Se você levantar os seus olhos e olhar para os montes, você encontrará a resposta da tua vida hoje, nessa manhã. Significado de Barak, igreja: dar poder para alguém ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Lembrando que ali o homem já era avançado de... Agora vocês imaginem só, você recebeu um ordenamento para sair da sua terra, da parentela, de tudo que estava tranquilo, ir para uma terra que você não sabe onde é, já avançado em idade. Nós sabemos, irmão, uma coisa é você fazer algo com 18 anos de idade, outra coisa é você fazer aos 40, outra coisa é você fazer aos 50, e outra coisa é dos 60 para frente. Vai ficando cada vez mais. E a pessoa que não se cuida fisicamente vai ficando pior. Vai sedentarismo e por aí vai. Ela não tem mais aquela vitalidade física. Então você pensa receber uma ordem de Deus, e juntamente a ordem, os benefícios, as bênçãos, falando que faria dele uma grande nação. É de se acreditar nisso, sim ou não? É de se duvidar. Olhando pelos olhos humanos, dá para acreditar? É raro. É raro, principalmente olhando pelo lado da mulher também. Passou, acho que é dos 40 anos, né? Que a mulher chega na menopausa. 40, depende de cada mulher, né? Tem mulher que é antes, tem mulher que é um pouco depois. Imaginem só tudo isso, igreja. O Eterno ia fazer dele um homem fecundo. Só que, para as coisas acontecerem, quando vem uma palavra, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que isso vai dar certo. Porque senão de nada adianta você vir aqui. Nada adianta você vir aqui aprender, ouvir uma palavra, se você não acredita que isso vai dar certo. Quem aqui abre uma empresa pensando em já fechar? Ninguém. Quem aqui começa em um trabalho pensando que já vai ser demitido? Então, para as coisas acontecerem, você tem que acreditar. E foi isso que aconteceu. Ali naquele momento, movido pela fé, Abraão acreditou na promessa do Eterno. Tanto na ordem...
E ação também. Exatamente. A fé que moveu ele, que foi a fidelidade e a confiança naquilo que foi lhe dito, ele acreditou e começou a se movimentar para que as coisas acontecessem. Sabe o que muitas vezes nos falta, igreja? Nós recebemos a ordem. Recebemos a ordem de Deus. Vá, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para cima, eu vou te fazer próspero, eu vou te fazer fecundo. Eu estou te dando poder para você ser próspero. Só que você receber o poder e nada fizer, o que vai acontecer na sua vida? Nada vai acontecer. Nada acontecerá. Se você não se movimentar, se você não fizer por onde, nada vai acontecer. Sabe o que eu consigo ver isso daqui, igreja? Aleluia. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, queremos crescer, queremos ser prósperos, e as oportunidades elas aparecem. Só que muitas vezes estamos acomodados na nossa terra, na nossa parentela, e deixamos de desfrutar os desafios de Deus. Aleluia. Que podemos alcançar coisas grandes por conta do medo. Somos paralisados pelo medo. Somos paralisados e não agimos. Porque às vezes a ordem veio. Sai da sua terra, e ele agiu. E as coisas aconteceram. Foram 1000 maravilhas? Não foram. Foram só flores? De maneira nenhuma. Só que as coisas aconteceram. Porque ele agiu. Ele não ficou parado, ele não ficou esperando cair do céu. Quem sabe hoje você entrou aqui por essa manhã, aleluia, esperando uma resposta de Deus. E a resposta está aí. Aleluia. Dar poder para alguém ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Quem aqui quer ser próspero? No próximo versículo, no versículo de número 3, olha só que interessante. Deus, primeiramente, ele dá a ordem no versículo 1, correto? Primeira ordem qual que foi? Saia da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Beleza? Primeiro vê a ordem. Segundo, os benefícios da ordem. E foi o quê? E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E depois, no versículo de número 3, olha só que interessante o que o Eterno acrescenta na vida de Abrão, que ainda estava como Abrão. Olha o que ele acrescentou, que palavra poderosíssima é essa, igreja. Ainda como Abrão, ele recebe essa palavra do Eterno, e não só ele, mas todos que vierem após ele, segundo o que nós vamos aprender aqui hoje. Olha só, versículo de número 3, olha lá. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. Vamos falar de novo? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que palavra poderosíssima. Abençoarei os que e amaldiçoarei todos que. Olha só que coisa interessantíssima, igreja. Muitas vezes nós queremos brigar por conta de situações. Meu Deus, essa mulher é uma graça. Quem? Você é quem? Não, melhor ficar tudo apagado, né? Olha só. Não dá, né, mas é terrível. É neófito essa menina. Você tá enxergando direitinho? Não, a luz apagada fica melhor? É porque senão o povo vai dormir mesmo. Ah, é? É. Todo mundo está acordado aí? Amém? Então vamos lá. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vejamos. Muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas que nós achamos que fomos prejudicados. Nós achamos que fomos lesados. Que nós temos que ser justificados. Amém? Só que eu estava com esse versículo agora na ponta da língua.
É Gálatas que fala, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Gálatas 3:29? É 3:29? Dá uma olhada aí para mim, por favor. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é Gálatas 3:29 que diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29, é isso aí. Olha, até que eu não estou tão enferrujado assim, hein? Que bênção. Também 11 anos ouvindo isso, se não gravasse era neófito, não, João? Você é doido, Vaz. Aí beleza. Se nós somos herdeiros segundo a promessa, temos que ter em mente que, por muitas vezes, a própria palavra de Deus ela vai nos justificar. Por quê? Se somos herdeiros, somos participantes disso aqui também. Somos participantes. Se uma pessoa ela te ajuda, automaticamente ela será abençoada. Agora, se uma pessoa te maldiz, ela automaticamente está atraindo para si maldição. Está atraindo para si coisas ruins. E olha só que interessante, se a igreja começar a pensar, já viu aquele termo que é usado no futebol? Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. Principalmente jogo gol fora vale mais. Já viram isso daí no futebol? Alguém já ouviu isso daí? Ninguém joga bola aqui, meu Deus do céu. Vamos usar a palavra ao nosso favor, melhor dizendo. E abençoarei os que te abençoarem. Ponto. Vamos pegar isso daqui. Se você parar para analisar e começar a colocar isso ao teu favor, você, primeiramente, vai parar de falar mal do teu irmão, das atitudes do teu irmão, do que ele faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque você vai entender que, se você abençoa os que te abençoarem, traz que o teu irmão também é participante disso, e aos que amaldiçoam serão amaldiçoados, você vai começar a entender que é você mesmo que está trazendo peso para a tua vida. Quando você abre a boca para falar de alguém, qualquer pessoa que seja, não só daqui, você está atraindo para si as maldições, ao invés de atrair as bênçãos. Eu estava trabalhando no escritório, e aí aconteceram algumas coisas lá, e eu fui desligado do escritório. E nisso, vieram perguntar para mim, o que aconteceu? Eu falei, se eu soubesse, eu ainda estava lá, porque eu não ia fazer. Eu não ia ser desligado. Ah, mas como é que é lá? Eu falei, é uma bênção. É uma bênção. Ah, mas e se eu for trabalhar lá, como é que é? Eu falei, irmão, eu não vou te falar. Porque a minha percepção de vida, a minha percepção de mundo é diferente da tua. Eu fui criado de uma maneira, você foi criado de outra. Às vezes o que me agrada não agrada a você. Por isso que é extremamente importante que você guarde para si aquilo que te pertence. A palavra ela tem muito em seus efeitos e ela tem muito poder. As palavras que saem de nossa boca, você querendo ou não, é algo que está intrinsecamente ligado no universo. É a lei do universo, é a lei da atração. As palavras que saem da tua boca têm poder, queira você acreditar nisso ou não. E aí você, ao invés de usar a palavra ao teu favor, você está usando a palavra contra. E aí você se pergunta, por que as coisas não acontecem? Você tem a palavra, você tem o caminho, tem a direção e não está usando. Aleluia. Aí olha só, se você começar aqui entre nós, vamos supor que temos negócios, cada um tem o seu negócio, cada um trabalha com alguma coisa aqui, e você começar a usar essa palavra ao teu favor, vou citar um exemplo, não estou fazendo merchan, mas é que vou usar um exemplo clássico aqui. Temos a loja de carro do nosso irmão, o Flávio. Você sabe que o Flávio é nosso irmão aqui da igreja. Você precisa comprar um carro. Se você usar essa palavra ao teu favor, e abençoarei os que te abençoarem, se você for comprar um carro lá, você vai estar abençoando a vida do irmão, o negócio do irmão? Sim. Automaticamente você está atraindo a bênção para você. É tipo um cashback. Olha só, Deus já tinha inventado o cashback há muitos anos.
E ninguém percebeu isso. Quando você abençoa alguém, você está atraindo as bênçãos para você. Por isso que a palavra vai trazer: dar e ser-vos. Ó. Agora ao contrário, se você começa a falar mal, vou usar outro exemplo. Vou usar a vida do presbítero Fabrício. O presbítero Fabrício é mecânico. Ou alguém que mexe com partes de beleza, cabelo, barba, cabelo, bigode, ou unhas e faz cabelo. Temos cabeleireiro aqui nessa manhã. Pronto, você que estava fazendo cara de nojo pro cuscuz. A Ariana trabalha com massoterapia. É aquelas massagens que tocam nos lugares corretos para tirar a dor da coluna, a dor das costas, botar você inteiro de novo. Resumidamente é mais ou menos isso. Eu não tenho muita coisa para falar. Aí você vai lá, ela vai te dar uns apertos para botar você no lugar. Aí você sai de lá, em vez de você sair ou falando bem ou não falando nada, você vai falar mal. Nossa, cheguei lá, o banheiro estava sujo. Cheguei lá, colocou uns negócios que eu não gosto. E não sei o que. O que você está atraindo para você, criatura de Deus? Atraindo maldição. Olha só. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que diz o seguinte: seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das tuas palavras. Enquanto a palavra está dentro da tua boca, você a controla, você é dono dela. Depois que a palavra saiu, ela vai surtir efeito, você querendo ou não. E aí você vai se tornar escravo daquilo que você mesmo falou. Por isso, tome cuidado quando você abre a sua boca para falar qualquer coisa que seja. Tome muito cuidado, porque a palavra ela tem muitos seus efeitos. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Bom, tá dando já a minha hora, né? Nossa, passou rápido, hein? Dá para ir mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos perceber que nessa palavra, nesse versículo, tem um entrelaçamento entre a atitude dos outros para com Abraão e os seus descendentes e a atitude do Eterno para com essas pessoas, certo? Então, quanto a isso, estamos entendidos, amém? Pois bem, vamos lá. Vamos para o versículo de número 7. Eu acho que não vai estar aí, mas você acompanha aí na sua Bíblia. Gênesis 12, versículo 7, amém? Amém. Vemos ali que diz o seguinte: Adonai apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Então, olha aqui o então, ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Adonai aparece a Abrão e traz uma segunda promessa, sim ou não? Falando que a tua semente darei esta terra. E ali Abrão edifica um altar ao Senhor. Amém? A palavra semente em hebraico é zerá. Escreve o zero, só que ao invés do O no final você coloca o A e um acento. Amém? Zerá, que significa semente e descendência. E ali vai trazer a denotação do seguinte: como a linhagem prometida a Abrão, Isaac e Jacó. O Salmo 24, verso 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha só que interessante. Vamos até voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando agora. Por mais que a pessoa às vezes seja teu irmão ou não, de fé, professe uma outra religião, você acha que vai ser favorável para você falar mal dessa pessoa? Porque aqui o salmista foi claro: do Senhor é a e a sua plenitude, o mundo e os que nele. Ou seja, se você falar mal do teu irmão, independente se ele é do mesmo ministério que o teu ou não, você está automaticamente ferindo algo que pertence a Deus. Então, tomem cuidado. Porque às vezes nós queremos fazer a macumbinha gospel, não é mesmo? Verdade. Um bichinho que gosta de apontar o erro dos outros é o ser humano, vamos ser sinceros.
Muitas vezes nos falta olhar para dentro de nós mesmos e procurar nos autoconhecer para sermos pessoas mais evoluídas. Buscamos e vemos as coisas nos outros, mas tem um estudo interessante que diz: todo defeito que você enxerga na outra pessoa, na verdade está dentro de você, porque você só consegue enxergar aquilo que está dentro de você. Hoje você sabe que 2 mais 2 são? Por quê? Você aprendeu assim. Você sabe que essa parede é preta por quê? Você aprendeu desde pequeno que aquela cor é preto. Se tivesse te ensinado que aquilo ali é amarelo, você chamaria de amarelo. Então consegue entender isso? Fala aí, Edu, você queria falar? Compartilha com a gente. O que Yeshua diz para a gente amar o nosso inimigo por conta dessa promessa. A gente não amaldiçoar o nosso... Para nós amar quem nos ama, mas para nós amar mais os que nos odeiam. Sim, sim. E aí a gente entra naquela outra palavra também. Se você for parar para analisar, existe inimigo de carne e sangue? A nossa luta é contra e é só você lembrar disso. Só que às vezes nós estamos, sabe, deixamos o nosso ego tão aflorado, queremos bater de frente, queremos ir para cima. Isso nós, muitas vezes acabamos ferindo a palavra do Senhor. Amém? Versículo 8 para finalizar. Quando tudo isso acontece com Abrão, ele faz o seguinte: edifica ali um altar ao Yud-He Vav-He, e invocou o nome do Yud-He Vav-He. Abrão fez um altar ali, onde certamente sacrificou ao Senhor. E a palavra que aparece lá é o tetragrama. O que nos faz lembrar o quê? O tetragrama, o que nos traz a memória? O que nos traz a memória, o tetragrama? Exatamente. O Eterno iria se manifestar segundo aquilo que nós mais precisamos. Eita, troquei entre duas coisas. O Eterno iria se manifestar aqui para Abrão segundo o que ele mais precisava. A palavra aqui interessante, invocar, essa palavra invocar em hebraico é, anota aí, Q-A-R-A. E significa chamar, invocar, recitar. Nós sabemos que ao edificar um altar ali ao Senhor, ele invoca o santo nome do Eterno. Invoca ali aquele que havia o chamado. Amém? Então, essa parte de invocar o santo nome do Senhor, nós podemos entender que o quê? Ali, em gratidão, por ter recebido ali o chamado, por ter visto a manifestação da glória do Eterno, ele edifica ali um altar. E sabemos que altar, para que serve um altar? Fala, gente, sem medo, aqui é escolinha, é hora de errar mesmo, é agora. Para apresentar? Interessante. Interessante nós pararmos para pensar que não havia pedido de sacrifício ali para ele, mas ele faz algo que está dentro dele. Ele ali apresenta um sacrifício de bom grado, de bom coração ao Eterno. Por quê? Por gratidão a receber aquilo que Deus estava prometendo a ele. Bem, nessa manhã nós possamos entender que quando recebemos algo da parte do Senhor, aqui a palavra de Deus vai nos ensinar, e todas as vezes que eles recebiam promessas, eles apresentavam um sacrifício a Deus em forma de gratidão. E nós entendemos que nem sempre você pode trazer algo pecuniário a Deus, uma pecúnia, apresentar algo que seja dinheiro, algo monetário. Mas você pode apresentar a sua vida a Deus como sacrifício. Você pode apresentar a sua mão de obra como uma oferta de sacrifício. Você pode ofertar até mesmo o teu louvor como algo a Deus. E muitas vezes nós reclamamos que as coisas não acontecem porque nós também não fazemos a nossa parte, as coisas se movimentarem. Aleluia. Ah. O senhor acabou de falar aí, diz que a
Abraão já ensinava nós a fazer a ação de graça já. Exatamente. Ali Abraão já praticamente faz alguma ação de graça ali, demonstrando gratidão eterna ao Senhor. Diga. Pode falar. Só dando um exemplo breve, Diga. a sua ministração me fez lembrar de uma situação que aconteceu lá no meu serviço. Deixa eu levar o microfone aí para todo mundo ouvir, senão uns escutam, outros não. Guarda aí um pouquinho. Só dando um exemplo breve, a sua ministração fez eu lembrar de uma situação que aconteceu lá no serviço. A empresa estava contratando, aí foi uma moça lá e fez entrevista com as patroas. E no final a patroa falou assim para mim: "Má, eu não gostei dela porque ela já chegou aqui falando mal do serviço anterior. Então assim, ela estava com a bênção nas mãos, poderia estar trabalhando e perdeu a bênção por causa da língua, por causa de maldição que ela mesma traiu para a vida dela, trazendo isso para os nossos dias de hoje." Continua. Amém. Olha só, igreja, que coisa maravilhosa. Vou ver se eu deixar no lugar certo aqui. Vocês conseguiram entender? Olha só, o peixe morre pela... Então vamos guardar um pouquinho mais a nossa boca. Vamos falar aquilo somente que edifica. Somente aquilo que edifica. Vamos falar só do que edifica. Lembra disso para a sua vida. Seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. Às vezes as coisas não estão acontecendo para você por conta que você mesmo não está deixando. Está falando mal de gente que não deve. Outra coisa também, tomem cuidado daquela pessoa que chega até você para falar mal de outro. Se ela chega para você para falar mal de outro, ela está te tirando duas vezes. Primeira vez, que ela já está tendo você como um canal de fofoca, já está vendo que você é uma pessoa passível para receber fofoca. E segundo, se ela falar mal dos outros para você, pode ter certeza que quando você sai ela vai falar mal. É igual cabeleireiro. Você vai no cabeleireiro, o cara está falando mal, ou ela está falando mal de alguém para você, na hora que você deixar a cadeira, você vai ser a bola da vez. Então, se atenta. Se atenta, amém? Quem que é o próximo? Rabi Shaul vai falar sobre isso aí. Porque antes de você expressar, para você falar, você precisa pensar. Isso é um fato. E Rabi Shaul vai dizer o quê? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é lícito. Dessas coisas pensar. Isso pensar. Tudo bom. Quem é o próximo aqui, Matheus? Ixi, rapaz. Aí é benção, hein? Quero eu passar, um pouco do que o Senhor falou comigo. Experiência de vida, vivência e sempre instruindo esses meus cabelos brancos na nossa vivência. Hoje cabe a mim falar da Rafa Prata. E o Senhor aqui, Ele começou a usar os seus profetas para endireitar aquele povo que era para ser próspero e fecundo, e na sua caminhada com o Senhor começa a se desviar dos caminhos. Em Isaías nós temos duas instruções: a literal, que o Senhor está falando verdadeiramente ali para o povo de Israel, e no espiritual, qual Ele está falando para a igreja. No seu capítulo 40 de Isaías, versículo 27, o Senhor vem nos dando as instruções que a caminhada com o Senhor, temos que permanecer, não podemos desviar os nossos passos, não podemos desviar a nossa caminhada, porque o mundo, na realidade, ele tem sempre a tendência de nos tirar do caminho do Senhor, de nos desviar do caminho do Senhor. Isaías 40, 27. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.
Isaías ele está falando para o povo de Deus. Isaías ele está chamando a atenção para o povo de Deus. Se você olhar em Isaías, no seu capítulo 40, no seu versículo 12, o Senhor ele floreia, o Senhor ele faz um poema para o povo de Deus, falando da grandeza do nosso Deus, falando como o Senhor ele é tremendo, como ele é grande. Ele diz no seu versículo 12, diz: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os montes numa balança? Esse é um Deus infinito, um Deus que tudo criou. E nós muitas das vezes nós achamos que o Senhor, literalmente falando, o povo de Israel não acreditava mais nesse Deus. O povo de Israel estava se comprometendo com os deuses criados, como bem disse o nosso pastor. Ou seja, eu preciso ter uma imagem, eu preciso ter um algo construído de pedra, de madeira ou de qualquer outra, ou de qualquer algo diferente, para poder eu olhar e crer naquilo. Mas não tem necessidade de você ver. Você sabe que o teu Deus é um Deus grande. O teu Deus é um Deus imenso, é um Deus que tudo criou. Tem os oceanos na palma da tua mão, sabe a quantidade de terra. E nós entendemos que precisamos trazer para dentro de nós essa grandeza de Deus. E o Senhor, Ele usa isso para mostrar para um povo que nós não devemos temer. E Abraão ele creu, ele teve fé o suficiente para sair do meio da sua parentela, ouvir a voz do Eterno e seguir. Qual homem, na realidade, com seus 75 anos, nos dias atuais, a qual nós vivemos, ouviria a voz do Senhor e simplesmente ouvir e sair? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual de nós iríamos aos seus 75 anos hoje? Qual de nós obedeceríamos verdadeiramente a palavra do Senhor? Muitas vezes fatigado, muitas vezes cansado. Mas em 40:27 diz que os jovens têm essa força. Mas Abraão, ele tem essa fé que fortalecia ele. Essa fé que fazia Abraão seguir. Qual fé que te motiva você a seguir? Qual fé que você tem dentro de si e faz com que você ande verdadeiramente pelo Senhor? Às cegas, sem olhar para trás, sem pensar no que possa acontecer, porque Abraão ele sai com a promessa: sai para uma terra que eu ali te mostrarei. Mas o que teria no meio dessa caminhada? É a minha caminhada cristã, trazendo para nós da igreja. Como é a nossa caminhada? De que maneira nós nos portamos? Aleluia. Qual a dificuldade que muitas vezes nós obtemos? Na nossa caminhada cristã, quando nós começamos ali naquele fervor, o primeiro amor, uma coisa linda, nada nos para, nada nos detém, somos tratores. Mas não vai chegando ao meio da nossa caminhada, parece que nós vamos perdendo esse vigor. Nós vamos nos cansando, nós vamos muitas das vezes entregando os nossos pontos. Mas você tem um Deus que Ele renova as tuas forças. Aleluia. Mas você tem um Deus que Ele te dá vigor para você prosseguir. É isso que Ele está falando em Isaías 40, meu amado. Que esse povo precisava, na realidade, voltar a Deus, entender que esse Deus, Ele é grande. Esse Deus, Ele tem tudo na palma da sua mão. Ele tem você na palma da tua mão. Ele te vigora. Só é questão de eu falar para Ele, eu pedir para Ele: Senhor, renova minhas forças. E neste sábado o Senhor está dizendo para você: eu renovo as tuas forças. O Shabat é para que você renove as tuas forças. O Shabat é para que você analise-se dentro de si e volte a buscar ao Senhor. Senhor, me dá vigor, me dá força para que eu possa prosseguir. Glória a Deus. E nós entendemos, meus amados irmãos, olha o que Rabi Shaul, ele vai nos dizendo no seu Romanos capítulo 4.
Acho que pregar é muito mais fácil do que instruir, viu, Deus? É. A voz fica mais bacana, parece que você está meio... Rabi Shaul, ele nos diz assim, ó. Romanos capítulo 4, a partir do seu versículo 1. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou. Então, ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente, foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós conseguimos entender? Olha o que Rabi Shaul está falando de Abraão. Olha o que Rabi Shaul traz a expressão de Abraão, o pai da fé, que sai para nos conduzir para uma terra de esperança, para uma Canaã. Hoje, falando para a igreja, qual é a sua Canaã? Que experiência você tem verdadeiramente nessa Canaã do Senhor? É minha fé que me motiva a eu andar? É minha fé que me motiva a eu prosseguir? Porque senão, não há necessidade de nós estarmos na igreja se eu não tiver essa fé. Aleluia. Se eu não tiver a fé que Abraão, ele aos seus 75 anos, seguiu a caminhada sem olhar para trás, sem medo de que poderia acontecer, ele simplesmente seguiu. Simplesmente ele partiu e foi. Problemas, levou seu sobrinho que não era para levar, e muitas das vezes nós achamos, o pastor Flávio, ele disse que o que é nossos parentes? O que você considera como ser parente? Por mais que você o ame. Você e sua esposa. Você, sua esposa e seus filhos. Foi isso que o Senhor colocou na arca, não foi? O Senhor colocou o pai de Noa, mãe de Noa, sobrinhos de Noa, aranha parentela de Noa? Não. Nós temos que entender que a parentela é a sua família é esposa e filhos. Os demais se agregam, claro, com amor, com jeito, com carinho, mas não fazem parte, porque pessoas fora da nossa convivência, fora da sua parentela, ela tem a tendência de influenciar os teus caminhos, nos influenciar ou para o bem ou para o mal, causa até uma certa fofoquinha, porque a mãe defende o filho, a sogra defende a filha. Mas quem tem que se acertar dentro da arca não é o casal, não é o casal com seus filhos. Então o que nós temos que compreender é que dentro da arca a parentela sai do meio da tua parentela, ou seja, você constrói o que você precisa fazer, você constrói uma estrutura como Abraão, na sua fé, ensinando esposa, ensinando filhos a ser conduzido, a andar nos caminhos do Senhor. Isaías 41, no seu capítulo 41, nos diz, porque não é fácil, você vê como Isaías, ele fala desse Deus, ele fala para aquele povo que conhecia Deus, que Abraão tira eles, passa por um deserto, e você vê que o Senhor tinha ali tanto carinho, tanto zelo por aquele povo, e aquele povo se corrompe, irmãos.
Acontece nos dias de hoje. Nós somos conduzidos por Deus. Quantos aqui já teve vitória com o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e mesmo assim nós ainda temos a tendência de dizer para o Senhor que Ele não consegue trabalhar bem em nossas vidas. Nós ainda acreditamos, meu mestre Mateus, em falar que o Senhor Ele não sabe nos conduzir. Nós ainda falamos para o Senhor: eu não queria este caminho, você não fez o meu caminho. Mas Ele nos criou, Ele nos gerou, Ele nos conhece. Será que o caminho do Senhor Ele é imperfeito? Será que os caminhos do Senhor Ele tem prazer em nos levar para um caminho tortuoso, um caminho espinhoso? Não. Ele tem a grandeza, a sutileza e nos fazer nós andarmos perfeito, num caminho reto, num caminho da salvação. Porque você está na igreja não é buscar riqueza. Eu não entendo dessa forma mais. Eu estou passando por uma experiência que é você recomeçar de novo. E eu estava dentro de um carro dirigindo com um amigo nosso. Eu falei: Senhor, há 3 anos atrás eu tinha o meu carro, eu tinha a minha van, trabalhava para mim. E hoje, Senhor, na minha pequenez eu entendo que o Senhor está tratando comigo. Aleluia. Estou trabalhando, não depreciando de maneira alguma, como funcionário de um amigo meu. Mas se eu estou passando por isso é porque o Senhor está me ensinando alguma coisa. Não me depreciando de maneira alguma, nem depreciando o trabalho, não. É porque você tem que saber recomeçar de novo. Você tem que tirar força, por mais que você esteja cansado, meu pastor Flávio. Nós temos que aprender o recomeçar, tirar força, ser conduzido por Deus, assim como Abraão foi. Aleluia. E seguir em frente, não olhar para trás e cair na murmuração, cair naquele desleixo de você falar: Senhor, eu não quero mais, eu não posso mais fazer assim. Não, o Senhor tem sempre uma nova oportunidade para a sua vida. O Senhor tem sempre uma oportunidade, um recomeço. Basta que você tenha força. Eu te fortaleço, eu te conduzo. Eu só preciso crer nessa situação. Porque ontem o coordenador da equipe lá disse assim: bem, amanhã o senhor terá que trabalhar. Eu falei: impossível trabalhar amanhã. Como assim? O senhor não virá? Eu falei: não. Então você pode ligar para o dono da van? Eu falei: agora. Liguei para o pastor e disse: pastor, meu amigo, acontece o seguinte, eles estão dizendo aqui que a sua van, a partir deste sábado, irá trabalhar todos os sábados. Eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor pode contar comigo no domingo, feriado de Natal, feriado de Ano Novo, todos os feriados que tiver, todos os domingos. Mas o meu Shabat, o meu sábado, eu não troco. Eu não troco. Estarei amanhã na igreja glorificando o nome do Senhor. Mandei, aí o coordenador da equipe ficou olhando para mim assim, quase querendo meter o pé em mim e falar: desce da van e vou para outra pessoa. Eu falei: amém, Senhor. Fui até às 15h40, Mateus. Ele falou: tem certeza que não virá amanhã? Eu falei: absoluta. Não venho amanhã. E para honra e glória do Senhor, estou eu aqui. Porque o meu Senhor, porque o meu Senhor, Ele é dono do trabalho. O meu Senhor, Ele é dono do tempo. O meu Senhor, Ele é dono de tudo. Então não é o meu trabalho que irá me tirar da presença do meu Senhor. De maneira alguma, irmão. Eu já troquei muitas coisas por Deus, mas hoje eu não troco coisa nenhuma por Deus. Hoje eu quero estar de qualquer maneira, mas o melhor lugar para mim estar é aqui na presença do Senhor, junto com meus irmãos no Senhor. Posso passar necessidade, padecer de necessidade, mas eu creio naquele que me fortalece, que é o meu Senhor. Já terminando, Isaías 41 nos diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó,
a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os seus cantos, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritam contra ti. O que eu entendo disso, meus amados irmãos? Servo meu, eu te chamei desde os cantos da terra. Jorge Luiz Ferreira Nascimento, nascido de uma família católica, do estado da Bahia, na cidade de Itajuípe. Minha mãe é de Jequié. É sério? Minha mãe é de Jequié. Será? Olha aí, João. Então nós entendemos desde os confins do estado da Bahia, de Itajuípe, uma geração de católicos, o Senhor achou graça em mim. O Senhor, quem é de outros estados aqui? Quem nasceu em outros estados? Nossa, nós somos peregrinos mesmo, hein? Tem poucos. Então nós entendemos que o Senhor nos achou em outros, nos confins da terra, e nos chamou a nova vida, nos colocou aqui, porque nós somos servos do Senhor. Ele nos encontrou nos confins e nos trouxe, independente, eu poderia ser, na realidade, estar lá, porque a Bahia literalmente é dita com outra etnia religiosa, é um candomblé, é outras coisas que tem. Eu poderia estar bem lá num templo, lá, batendo cabeça, fazendo qualquer coisa, mas não. O Senhor encontrou-me no estado da Bahia, trouxe-me para São Paulo e me colocou na nova vida para ministrar a palavra dele, adorar ele, dizer que ele me achou. Eu sou servo do Senhor. Então quando eu entendo isso, ele diz, não temas que eu sou contigo. Eu não te deixo e não te abandono. E o Senhor ainda diz, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeite, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra. Glória a Deus. A igreja, esse aqui foi um presente que eu ganhei quando eu entrei na Nova Vida. Esse é meu livro de meditação. Foi me dado por presente esse compêndio aqui, por aquele que me antecedeu nesse dia de hoje, falando da palavra do Senhor. Louvo a Deus e agradeço pela sua vida, meu pastor Flávio. Deus seja contigo sempre. Aleluia. Shabbat Shalom, igreja. Para finalizar, vou ser bem breve, prometo, as horas já se estenderam. A gente aprendeu aqui o quê? O chamado, né? A fé de Abraão, a obediência. E eu quero falar sobre a instrução. Sem instrução, a gente também não consegue fazer nada, porque a gente vê no decorrer da passagem, desde Gênesis 11, vai dizer que o chamado de Abraão já vem da família dele, e chama o pai, aí vem, aí chama Abraão, e Abraão faz a obra toda e chega até nós, como os filhos dele. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi o pai de uma grande nação, não foi? Abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, abençoar pessoas, trazer a presença do Eterno na vida de pessoas. Mateus 5, se vocês puderem abrir, do 1 ao 48, calma que eu não vou ler tudo isso, tá, Matheus? Eu resumi para a gente poder dar continuidade. Aqui até o versículo 1 ao 48 vai falar sobre as bem-aventuranças, a declaração de Yeshua, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sim. Que nós vimos que Yeshua, ele não aboliu a lei, ele veio cumprir. E vimos também os ensinamentos sobre os homicídios, o adultério, o divórcio, tudo
que foi falado aqui através da vida do nosso pastor Flávio, sobre casamento. E no Mateus, no capítulo 1, quero já falar também, que fala sobre, traz um resumo sobre Abraão, do 12 até o 22. Ele vai falar sobre a geração, todas as gerações, Abraão, Davi, que são 14 gerações, até chegar ao nascimento de Yeshua. Daí começa a trajetória nossa também, ou não é isso? Então, diz assim, Mateus 5:1 vai falar assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou seus discípulos, aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Ou seja, do versículo 1 até o 11, o Yeshua vai começar a ensinar o povo sobre as suas bem-aventuranças, o que eles vão passar, o que eles não vão passar. E o Senhor mostra que o que Ele espera de nós, um caráter, né? Homens e mulheres de Deus. E no Mateus 5, 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Ou seja, o comportamento da nossa presença deve acrescentar ao Eterno, a presença dele em nossas vidas, para que nós possamos ser sal, dar gosto em vida de pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja onde quer que nós estejamos. Porque se nós não tiver sabor na vida de pessoas, do que precisa? Isso é jogado fora. Se for para atrasar a vida de pessoas, para que serve? Para ser jogado fora, ou não? E ele vai falar aqui também, no 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Muitas das vezes, amados, Deus ele nos coloca num lugar para a gente poder ser o quê? A luz dele, a ser a luz, para que nós possamos trazer a palavra dele para aqueles que estão em treva. E a gente se esconde. Muitas vezes em roda de amigos, a gente começa a não ter discernimento e se apegar com o que as pessoas falam, dar risadinhas que não é do agrado, e isso acontece o quê? A gente acaba escondendo a presença do Eterno e se igualando com aqueles que não é para ser, sendo que a gente tem que fazer, trazer a palavra para eles. Lá no meu trabalho, só por Deus, eu creio que o Flávio vai trabalhar lá, ele vai entender. Muitas pessoas pagãs, são pessoas que são muito devotas a Nossa Senhora, não tem nada contra, mas quando chega para falar sobre a fé, aí comigo já fica meio diferente, porque eu já vou contra o que eles falam. E eu não vou falar assim, é isso, não vou colocar a goela abaixo, Jesus na vida deles. Não, eu vou explicar da forma que eles querem, para eles pesquisar, aí eles não. Então nós temos que ser assim na vida de pessoas, nós temos que ser sal e ser a luz, porque através da nossa vida eles vão sentir o gosto e falar assim, eu quero também, eu quero entrar nessa panela de pressão, eu quero fazer parte dessa mistura toda aí. E glória a Deus por isso. Amém, amados? Estão para entender? Estou terminando já, tá? Marco, começando pelo Diogo, né? Que trabalha com você, veio pra cá. Tá vindo, tá gostando. Ele. Nunca veio para a igreja, tá maravilhado. Trabalha lá, né? Trabalha lá comigo. O Flávio também, em nome de Jesus, logo vou estar lá também. Divulgando lá, ô glória. Marcos, o Natal é fruto seu. Ele está aqui até hoje por causa da administração. Graças a Deus, agora eu rachei por isso, glória a Deus. Ele sempre lembra do Senhor. Glória a Deus. Natal é uma bênção, Natal é uma bênção o futuro esposo da nossa irmã. Natalino. Natalino, né? Chama de Natal porque, né? Calma. Bênção demais, está aqui, está ajudando a limpeza, né? Meu, homem de Deus, tremendo. Dando continuidade. E em Mateus 5,17, Yeshua, ele começa a nos dizer assim: não pense que vinha burlar a lei, ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Ou seja, aqui, os fariseus, os judeus daquela época, queriam fazer alguma coisa, falar que o Jesus era herege. Por quê? Por que ele era herege? Eles diziam na época que ele estava querendo trazer um novo estudo, uma nova missão, e não era, porque ele mesmo fala, não, vocês estão errados, porque eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. Muitas das vezes é isso na nossa vida, a gente começa a falar um pouco da palavra do Eterno para as pessoas falam que a gente é herege, que acontece com o pastor Rafael.
Às vezes a gente começa a falar um pouco do original, as pessoas não entendem, começam a bater, começam a xingar, mas a glória a Deus por isso, porque bem-aventurado os que se levantam, né, contra você por amor à palavra dele, a verdade. Conhecereis a verdade vos liberta. Em Mateus 5:21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, o homicídio não é só de fisicamente, matar a pessoa fisicamente. Aí é onde que vai entrar em conflito com muitas pessoas, né? Com raiva do irmão, você está cometendo homicídio. Você com ódio, mágoa, sabe? Isso aí a gente não pode acontecer no nosso meio. Yeshua aqui está instruindo o povo. Ele está instruindo cada um de nós também hoje aqui. Amém? No versículo 22 diz assim: mas eu lhes digo, qualquer um que se ingar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Você que não fala com o seu irmão, como eu acabei de falar, pessoas que não falam com ele, esse santo não bateu com o meu, misericórdia. Misericórdia, pessoas crentes falando isso, sabe? Sendo que nós temos que ter um amor ao nosso próximo. E Yeshua fala sobre isso, para a gente amar aqueles que nos odeiam, ou não é isso? Terminar. 5:23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, ali se lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro conciliar-se com seu irmão, depois volte a apresentar a sua oferta. Deus não vai aceitar uma oferta de você, amado ou amados, com raiva do seu irmão, com picuinha do seu irmão. Só vai levar. Mas as bênçãos, o galardão que vem sobre a sua vida, não vai ter, porque Ele conhece isso sobre o nosso coração. Vamos tomar muito cuidado com isso aí também. Marco, 1 João 3,15 fala que aquele que maltrata o seu irmão se torna homicida. É isso, é homicida. Então nós temos que tratar um ao outro com amor, com carinho, sabe? Ainda que tenha aquelas, mas tem que tratar. O Eterno nos ensina, Ele está dando a instrução aqui. E foi assim que Abraão ele foi seguindo, e Deus já estava já com ele dentro do coração dele, falando com ele, pode dar a instrução, porque pensa na vida do cara, não é ser fácil, passar por tudo que ele passou. Olha os profetas, olha os discípulos passando por tudo isso, e se não tivesse a instrução correta, ele não ia conseguir, certeza que não. Glória a Deus. Vamos continuar, do Mateus 5 até 27 até o 28, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então nós temos que ter a nossa mente, não ter a mente corrompida. Nós não temos que deixar que os nossos desejos, estou falando tanto do homem quanto da mulher, tomar conta da nossa carne, porque é um perigo isso aí. Aí em Efésios vai falar o quê? Para a gente ter a nossa capacete da justiça, não é isso? Para que nós possamos tampar nossos ouvidos para aquilo que não é de Deus, e blindar nossa mente, blindar, para tudo que vem do Eterno, a gente poder tudo pensar. Isso foi falado aqui, tudo que é lícito, tudo que é favorável, tudo que é bom, pensar isso. Então cuidado com isso aí. E ele fala também sobre o juramento, no versículo 33, a partir do versículo 33, ele fala assim sobre o juramento. Uma pessoa que fala jura, ou jura por aquilo ou aquilo outro, aí no versículo 37 vai falar assim: seja o seu sim ou o seu não. O que passar disso é procedência maligna, coisa do maligno. Então nós precisamos ter uma palavra reta, uma palavra com objetivo. Porque às vezes a gente vê e fala, a gente não sabe se uma pessoa está falando a verdade, se a pessoa está falando mentira, é muita história, aquilo outro. Já aconteceu várias vezes com pessoas, a gente vê, então a gente fala, então nós temos que ter esse sim ou não, ou é ou não é, para que nós não dê legalidade para o inimigo, porque isso aí é uma brecha que o inimigo dá para acabar com a nossa vida. A mínima coisa, uma mentira que seja já dá ruim para a nossa vida. Glória a Deus. E fala sobre vingança também. Mateus 5, 38, 48 diz assim: Yeshua, ele recita a Torá aqui, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica,
deixe que leve também a capa. Quem que faz isso hoje? Porque naquela época lá, se você fizesse alguma coisa com seu irmão, era retribuído da mesma forma. Hoje não. E nós temos exemplos, o pastor deu exemplo aqui, que é verdade. Se você bater, ou o cara bater no seu carro, pela graça, que diz a graça, te perdoar, não, mas vai lá, quem que faz isso? Às vezes você está parado assim, o cara do vento, nada, começa a dar uma pá de murro, você vai virar outra face sem fazer nada? Quem que vai fazer isso? Aqui na palavra é muito fácil falar na prática, assim, agora que eu vi na prática, o cara vir te ofender, bater e você... Daqui embaixo, aqui do outro lado aqui, quem que faz isso, amado? Sabe? É difícil, mas está nos ensinando para que nós possamos perdoar. Se bater, dá outra face. Meu Deus do céu, misericórdia. Difícil, né? Para finalizar, no versículo 38 e 48, diz assim, que eu acabei de falar, no 5:43, diz assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês, a ser filhos de seu Pai, que estás nos céus. Ou seja, a gente tem que amar os seus inimigos e mostrar. A gente vê a vida de Jesus. Ele foi apanhando até o madeiro. E mesmo assim ele falou, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E nesta manhã nós possamos entender, amado, a ser ter a fé como de Abraão, ter a obediência como Abraão teve, porque ele obedeceu, porque não é fácil a caminhada dele, e a instrução também. Eu creio que ele foi instruído para poder caminhar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, pela vida do pastor Jorginho, de ter nos ensinado isso aí hoje. E agradecer a Deus por estar aqui também, para estar cada dia me evoluindo mais e passando, conhecendo, também estudar um pouco, para poder aprender um pouco mais com vocês. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero chamar o senhor presbítero Mateus aqui para finalizar. Glória a Deus. As palmas do Senhor. Glória a Deus. Bora, Alexandre. Vamos colocar de pé para nós nos despedirmos desse lugar. Tudo foi bom, foi ruim ou foi ótimo? Foi ótimo, né? Baruch Hashem pela vida de cada um que estiveram aqui nos ensinando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, ó Deus. Nós queremos Te louvar, Pai, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, Senhor, ministrando a Tua santa e bendita palavra, Pai. Obrigado por mais esse ensinamento, Pai. Que o Senhor possa abençoar o nosso intelecto, Pai. Nos dá cada dia mais discernimento da Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nos dá, meu Deus, um dia abençoado em Tua presença, Pai. Não permita que nada nem ninguém venha nos tirar da Tua presença, ó Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante teu rosto e te dê Shalom.